bom dia e boa noite para quem é de boa noite. E sem mais demoras, vamos para a quarta e última aula de teatro pelo celular, desse primeiro curso do programa de formação artística do projeto Oficinantes. Nessa quarta aula, a nossa aula também será dividida em partes. Na primeira parte, teremos um jogo de coordenação motora. Na segunda parte, finalizaremos nesse primeiro curso esse estudo sobre expressão corporal, onde a gente falou um pouco sobre mímica, sobre pantomima, sobre dilatação de movimento. Hoje a gente vai para um lado mais da criação, da criatividade. Na terceira parte, eu vou sugerir uma lição de casa, uma tarefa para vocês fazerem durante a semana. E na quarta parte, vou sugerir um espetáculo muito especial. Então, fica ligado aí até o final da aula e aproveitem o conteúdo. E diferente da primeira e da segunda aula, mas um pouco mais perto da terceira, aqui a gente vai trabalhar com alguns ritmos que vão ser diferentes durante o jogo. Na primeira e na segunda aula, a gente repetiu uma sequência várias vezes, era igualzinha, do começo ao fim, depois repetia de novo do começo ao fim. Já na terceira aula, já era um jogo com 4 tempos, né, de 4 sequências diferentes. Aqui vai ser a mesma coisa, a gente vai ter uma base no jogo e vão ter detalhes diferentes que serão colocados dentro dessa base. Então o jogo vai ser um pouquinho mais difícil. E não diferente das últimas aulas, o jogo de hoje também foi proposto por uma companheira de trabalho, uma amiga. Essa aqui é a Andrea Mili, mais conhecida como Professora Bilu. Eu coloquei aqui o Instagram dela, assim como eu faço em todas as aulas, para vocês conhecerem um pouco o trabalho de cada artista aqui que contribui com a nossa aula. A Andrea Mili, ela é professora de percussão e trabalha com música já há anos. É uma mulher que tem música na veia, gente. Então vale super a pena conhecer o trabalho dela. E eu fiquei muito feliz de estar colocando um jogo dela nessa nossa quarta aula aqui de teatro. O jogo dessa aula é como se fosse uma música com um copo. Essa música ela é composta de uma base rítmica e de 3 notas que dão um colorido nessa base rítmica. No jogo, quando a Bilu me mandou, ela chamava essas notas de viradas. Eu também vou chamar de viradas para respeitar a nomenclatura que ela deu, que ela criou o jogo. A base rítmica, ela é formada por 4 movimentos super simples que se repetem durante o jogo inteiro. Então eu vou ensinar os 4 movimentos, tá? Então, primeiro eu dou um soco na mesa e jogo depois o copo. Bato com a outra mão e bato o copo. Só isso. Então é 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4. Por que esse jogo ele tem a execução um pouco mais difícil do que os outros? Porque além da base rítmica ficar se repetindo durante o jogo inteiro, ela obrigatoriamente sempre começa com a mão oposta. Vou exemplificar para vocês esse negócio da base rítmica sempre começar na mão oposta, tá? Então, por exemplo, eu vou começar com a minha mão esquerda e sempre quando começar com a direita eu vou falar. Então, esquerda, direita, esquerda, direita. Então, cada vez que o ciclo dela se repete, ela começa com uma mão diferente. Direita, esquerda. Agora que a minha base rítmica está bem orgânica, eu vou ensinar as 3 notas. Ou como diz a Andrea Mili, a professora Bilu, as 3 viradas. A primeira virada é bem simples. Eu vou bater o fundo uma vez, boca outra vez, fundo, boca, tá, tá. Só isso. A segunda virada é um pouquinho mais difícil, mas também é super tranquilo. Eu vou bater com a minha mão direita, mão esquerda, aí eu vou pegar e levantar o copo. Quando o meu copo estiver lá em cima, eu bato a mão. Como se minha mão fosse um contratempo do copo levantando. Então, 1, 2, levantou? Entenderam?
Então eu bato, bato. Na hora que eu levanto, eu bato outra mão de novo. E a terceira virada é a mais fácil de todas. Eu bato 3 vezes a mão na mesa e 2 vezes o copo também na mesa. Só isso. Então agora recapitulando. Base rítmica. Primeira virada. Segunda virada. Terceira virada. Agora a gente vai intercalar a base rítmica e as notas, as viradas. Eu sempre vou fazer 3 vezes a minha sequência de 4 movimentos da base rítmica e aí coloco uma virada. Vou fazer bem devagarzinho para vocês perceberem como é que é. 1, 2, 3. Primeira nota. Começo de novo. 1, 2, 3. Segunda nota. E começo de novo. 3. Terceira nota. E acaba. Agora eu vou fazer devagarzinho, mas sem contar. Vai prestando atenção aí, hein? E aí, pessoal, acharam difícil o jogo da Bilu? Eu achei um pouco difícil no começo, mas depois de um tempo eu fui conseguindo. O jogo dela tinha um pouco mais de informação musical. Como não é muito a minha especialidade, eu levei mais pro lado da coordenação motora mesmo. Mas se vocês forem conhecer o trabalho da Andrea, vocês vão ver que todos os trabalhos dela tem um fundo musical, um ritmo diferente. Esse mesmo, ela fez um trabalho embasado em cima de uma pesquisa sobre o baião. Então, não consegui muito passar sobre isso aqui, até porque como não é minha especialidade, falei, vou deixar o pessoal ir lá conhecer o trabalho da Bilu. Então hoje a gente utilizou ele mesmo como jogo de coordenação motora. Mas e aí? Vocês conseguiram fazer? Na segunda parte da nossa aula, continuaremos a falar sobre expressão corporal. Na primeira aula, nós falamos sobre ações da mímica, como se construir uma história através do corpo, utilizando essa ferramenta que todo mundo conhece. Na segunda aula, falamos sobre o manuseio de objetos imaginários, para somar o trabalho de mímica que a gente tinha começado a falar na aula anterior. Já na terceira aula, nós fomos para a pantomima e falamos sobre a dilatação do movimento. Hoje, eu vou tentar aplicar todo esse conhecimento que a gente foi adquirindo ao longo do curso para um trabalho de criatividade. É sábio salientar, pessoal, que aqui nós estamos falando sobre expressão corporal. E as ferramentas que a gente utilizou durante o curso em nenhum momento foram aprofundadas. Então, vale a pena sempre vocês pesquisarem um pouco mais, até porque eu só pincelei sobre os assuntos, principalmente sobre pantomima. Em todas as aulas, nós falamos dessa característica da mímica e da pantomima, de contar uma história sem a utilização da fala, para então assim evidenciar a comunicação corporal. E hoje vamos falar exclusivamente sobre isso. A proposta da aula de hoje é tentar construir uma pequena cena, com começo, meio e fim, utilizando só o corpo.
Vocês viram essa cena que eu acabei de mostrar? Nela, eu exemplifico em uma história de começo, meio e fim todas as outras aulas que a gente viu aqui no Projeto Oficinantes. Então, por exemplo, nessa cena tinha uma sequência de ações sendo desenvolvidas, assim como nós vimos na primeira aula. Tínhamos objetos imaginários sendo manuseados, assim como vimos na segunda aula. E tínhamos movimentos dilatados. Tá que aqui eu não manuseei objetos muito casuais, assim como nós vimos aqui no curso, tipo copo, computador, mas eram objetos. Inclusive eu trouxe a parede invisível, que é uma característica muito importante da pantomima. Mas o mais importante, e que eu quero sempre pautar aqui na nossa aula, é que o corpo foi utilizado como ferramenta principal de comunicação para expressar uma ideia ou contar uma história. Lembra que a gente falou isso na primeira aula? Que a mímica ela era justamente uma forma de contar uma história, expressar algum sentimento, defender alguma ideia através do corpo, sem a utilização da fala. E aqui na quarta aula a gente vê justamente isso. Uma cena de começo, meio e fim, sendo contada e entendida através do corpo. E é isso que é a expressão corporal. Basicamente, assim, dentro desse primeiro curso que a gente está desenvolvendo. Agora, na terceira parte da nossa aula, eu vou propor o trabalho de casa. Para vocês que estão acompanhando a nossa aula, já não deve ser nenhuma novidade o que eu proponho aqui de tarefa, né? Porque é sempre um resumo da aula que a gente acabou de assistir. Então hoje vocês vão fazer 2 trabalhos de casa. Na primeira parte do trabalho, vocês precisam aprender e ensinar alguém a fazer o jogo da Bilu, o jogo do copo. Treina bastante porque ele parece ser um pouco difícil no começo, mas depois ele fica super facinho. Eu tô super viciado em jogos de coordenação motora depois desse primeiro curso do Projeto Oficinantes. Eu adoro fazer e eu sempre fico repetindo todos que a gente aprendeu aqui. Então, é ensinar e aprender o jogo do copo, o jogo da professora Bilu. E na segunda parte do nosso trabalho de casa, vocês precisam criar uma cena de começo, meio e fim através do corpo. Lembrem-se, o mais importante é passar a história. É a plateia ou quem for assistir a cena de vocês entenderem o que vocês estão fazendo. Seria muito legal se vocês aplicassem todas as últimas 3 aulas. Então, a continuidade da ação, o objeto imaginário e a dilatação do movimento. Mas eu acho que o mais importante mesmo é focar no objetivo principal da nossa aula, que é contar uma história através do corpo. Então, quando vocês criarem a história, gravem e mandem para alguns amigos ou para outra pessoa que você tenha aí no contato do seu celular e pergunta para a pessoa: o que você entende dessa cena? Se a pessoa contar a história para você, o seu objetivo foi alcançado. Porque o principal objetivo do teatro é a comunicação. Aqui, na quarta parte da nossa aula de teatro pelo celular, eu vou indicar um espetáculo que está livre no YouTube para vocês assistirem e compartilharem com os amigos. Na primeira e na segunda aula, vimos espetáculos da Cia Vagalume, de Ribeirão Preto. Na primeira aula, vimos uma boneca cheia de história e na segunda aula, vimos o espetáculo Vagalume. Na terceira aula, já fomos para a Cia de Itacuja, também de Ribeirão Preto, com o seu espetáculo Mundolino. Lembrando que esses espetáculos continuam livres no YouTube para vocês assistirem e compartilharem quantas vezes quiserem, tá? Nessa quarta e última aula, nós vamos para outra companhia. Eu vou colocar aqui um pouquinho do espetáculo para vocês já verem como é que é e quem sabe já ir despertando o gosto aí pela peça. Compromisso vai ter problema se ele faltar. Salário é pouco, não dá pra nada. Eu ensino pra você. Ensino, então. É assim, muito simples. Na verdade, você tá vendo aqui, cidade?
conhecer se chama Da Natureza das Coisas e é assinado pelo grupo Banda Leão, lá de Curitiba. Eu vou colocar aqui do lado a foto e o Instagram de cada artista que faz parte do elenco para vocês conhecerem mais o trabalho. Caso não dê tempo de vocês lerem o Instagram ou anotarem, lembram-se que no final da aula, na parte de agradecimentos, eu repito todos os Instagrams e aí dá para vocês anotarem com mais facilidade. Combinado? Vou falar então aqui, vou falar um pouco devagar para dar tempo de vocês verem. O elenco é formado por 4 artistas e eles são Ailen Roberto, Amanda Nicolau, Luiz Henrique Borges e Pedro Melo. Além desses 4 artistas, o grupo conta com mais 2 profissionais, que é a Vanessa Mazer, na produção, e a Jorgelina Vasquez, na parte de adereços e cenografias. Esse espetáculo tá num canal chamado Histórias da Ailen. Eu vou ensinar aqui do lado como que acessa o espetáculo, tá? Ele vai estar lá embaixo numa pasta escrita espetáculos. Mas, gente, assim, vale super a pena conhecer o canal inteiro. Eu tô assistindo tudo já que a Ailen tá postando. Contação de história, tem um monte de espetáculo, ó. Vale a pena seguir esse canal e conhecer o conteúdo. É um conteúdo muito legal. Pessoal, então é isso. Espero que vocês tenham gostado desse nosso primeiro curso, dessas primeiras 4 aulas. Eu queria começar essa despedida agradecendo imensamente a CIA Representando a Arte, ao Programa de Formação Artística do Projeto Oficinantes, que me proporcionou essa oportunidade de dividir os meus conhecimentos com tantas pessoas. Em segundo lugar, eu gostaria de agradecer não só os artistas que me ajudaram a confeccionar essa última aula, como também a todos os artistas, grupos, companhias que colaboraram de forma direta ou indireta com a construção desse primeiro curso de teatro pelo celular. Sem vocês, essa aula nunca ficaria pronta e chegaria a tantas pessoas. Então, muito obrigado a todos os parceiros, todas as companhias, todos os grupos que de alguma forma me ajudaram aí a construir esse primeiro curso. Em último lugar, eu gostaria de agradecer você que nos acompanhou durante essas 4 aulas desse primeiro curso. Tudo que a gente fez foi pensando nesse público que está em casa durante o isolamento social, nesse público que gostaria de fazer teatro, ou que gostaria de continuar estudando teatro. Então, pra gente é muito importante ter você aqui conosco durante essas 4 aulas. Então, se puder indicar para mais pessoas, essas 4 aulas ficarão salvas através desse mesmo link. Então, ajuda a gente a divulgar aí o nosso curso, o nosso trabalho, e é isso. Em último lugar, eu vou apenas ensinar mais uma vez como chega ao Instagram da CIA Representando a Arte, onde você pode acompanhar todas as novidades do grupo, tá? Não só desse curso, como também dos próximos cursos. Então, um abraço bem forte, cuidem da família, cuidem da saúde, se cuidem. Até mais, pessoal! Até o próximo curso!